Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje vamos dar uma pausa na nossa série de exposições em 1 Coríntios. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Hoje vamos considerar os versos 11 a 14 desta epístola. Gálatas, capítulo 6, versos 11 a 14. Antes de ler o texto, como sempre faço, veremos uma breve introdução. A maioria de nós conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela é mais ou menos assim. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que vivia com a sua mãe e amava a sua avózinha. Um dia, a avó da Chapeuzinho ficou doente e a mãe pediu para a menina levar uma cesta de alimentos para a vovó. Mas a casa da vovó ficava no meio da floresta, por isso a mãe orienta a Chapeuzinho a não se desviar do caminho para chegar na casa da vovó. No caminho em que a Chapeuzinho levava aquele alimento para sua avó, aparece um lobo e pergunta para a menina: onde você vai? Sem perceber a malícia, Chapeuzinho cai na conversa do lobo e diz que vai levar comida para a vovó que está adoentada. Então, o lobo sugere que a menina siga por outro caminho, enquanto o lobo vai pelo caminho mais curto e chega primeiro na casa da vovozinha. Chegando lá, o lobo bate na porta da casa e quando a vovó pergunta quem é, o lobo imita a voz da Chapeuzinho. A avó não percebe o fingimento e abre a porta. Assim que vê a senhora, o lobo a devora prontamente. Rapidamente ele coloca as roupas da vovó e se deita na cama para esperar a menina. Quando a Chapeuzinho bate na porta, o lobo responde como se fosse a vovó e a menina entra na casa. Mas ao chegar perto da cama da vovó, a menina estranha a aparência da vovó e logo pergunta: vovó, que orelhas grandes você tem? Aí o lobo responde: é para lhe escutar melhor. Vovó, que olhos grandes você tem? É para lhe enxergar melhor. Vovó, que mãos grandes você tem? É para melhor lhe abraçar. Vovó, que boca grande você tem? É para te comer. O lobo finalmente devora a menina e se deita na cama para tirar um cochilo. Mas um caçador passa em frente à casa da vovó e acha muito estranho o barulho do ronco que vem de lá de dentro. Então ele resolve dar uma olhada e ao entrar na casa ele se depara com o lobo com uma barriga enorme deitado na cama da vovó. Então ele tem uma ideia para salvar quem estava dentro da barriga. Com uma faca ele abre a barriga do lobo e tira a Chapeuzinho e a vovó lá de dentro. O que eu sempre me perguntei sobre essa história, ao ouvir essa história, e hoje enquanto eu estava lendo ela para pregá-la, eu me perguntei de novo. Como é que a menina e a vovó não reconheceram o lobo logo de cara? Infelizmente, eu e você, muitas vezes, podemos cair no mesmo erro da vovó e da Chapeuzinho. É o que nós vamos ver à luz do texto que finalmente vamos ler em Gálatas capítulo 6, versos 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a compreender, Senhor, nesta noite, esta importante porção da Tua palavra, Senhor, e que ela sirva para a nossa transformação e edificação. Em nome de Jesus que te pedimos, amém. O pano de fundo desta carta, a epístola de Paulo aos Gálatas, é a controvérsia legalista que deu ocasião ao Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, o que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém, é o que está narrado em Atos 15. Este concílio, esta discussão entre os líderes da igreja primitiva, versou sobre se algumas práticas judaizantes seriam obrigatórias ou não aos cristãos. Isso está tudo registrado em Atos 15. Paulo e Barnabé tinham visitado a região da Galácia em sua primeira viagem missionária, Atos 13 e 14. E depois de passar por Antioquia, Pedro também visitou aquela região, quando houve uma séria conversa, uma séria discussão entre Paulo e Pedro, o que está registrado em Gálatas 2, versos 11 a 16. Na verdade, eu fiquei até com uma dificuldade em classificar como uma discussão, porque é só Paulo falando e Pedro ouvindo. Naquela ocasião, aquilo aconteceu porque Pedro relutou em manter comunhão com os gentios, com aqueles de origem não judaica que haviam se convertido a Cristo, para aparentar, com isso, cumprir as formalidades da lei judaica. Especialmente, Pedro teve essa atitude, especialmente quando chegou ali na região da Galácia, uns irmãos enviados da igreja de Jerusalém, que era a igreja de Pedro também, mas que quem liderava era Tiago. Naquela ocasião em que Pedro teve essa atitude no mínimo duvidosa, Paulo repreendeu severamente o apóstolo Pedro. Este episódio ocorreu em razão do problema central enfrentado nas igrejas da Galácia. Qual era esse problema? Era o seguinte questionamento: se a salvação do crente seria produto apenas da fé em Cristo Jesus, ou se seria necessário acrescentar algumas práticas judaicas para atingir esse fim. Especialmente, não eram todas as práticas, tá bom? Mas especialmente 3. A circuncisão, a dieta, seguir a dieta judaica e adotar os calendários, ou o calendário judaico. Contra a este engano, a epístola aos Gálatas foi escrita principalmente como uma defesa da salvação somente por meio da fé, sem a necessidade de qualquer acréscimo. Nossa passagem está na parte final desta carta, onde podemos ver de forma resumida, mas com grande ênfase, que os ensinos centrais da maravilhosa carta de Paulo aos Gálatas, e aprenderemos a enxergar importantes contrastes entre os falsos mestres e o verdadeiro mestre. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite, eu chamei de a estratégia dos falsos mestres. Está lá em Gálatas capítulo 6, versos 11 e 12, que eu vou ler novamente. Tudo você acompanha na sua Bíblia para ver se é assim mesmo. Para ver se eu não estou querendo enganar você. Leia na Bíblia. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Já houve discussão se este verso 11 do capítulo 6, que nós acabamos de ler, se refere à carta toda, ou somente quando Paulo diz assim: vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho, ou somente a conclusão final.
o entendimento majoritário é de que Paulo escreveu de próprio punho apenas a conclusão da carta aos Gálatas. Isso porque eu acredito que a maioria sabe que Paulo não escrevia as próprias cartas, ele ditava em um amanuense e escrevia as cartas para Paulo. Isso porque se concluiu que Paulo escreveu apenas a conclusão? Porque se verificou que nas demais cartas de Paulo, considerando ainda que Gálatas foi a primeira carta que o Paulo escreveu, o costume de Paulo em escrever pessoalmente a saudação final, como por exemplo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 17. Diz assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação, a saudação final, de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e é dessa forma que escrevo. Porém, nesta epístola aos Gálatas, parece que Paulo estendeu a conclusão para acrescentar mais peso às suas palavras. Se você ler todas as conclusões das cartas de Paulo, nenhuma é tão extensa, ele dedica tanta atenção depois que ele passou a escrever pessoalmente, quanto a carta aos Gálatas. Nos versos 11 ao 18, que é a parte que Paulo escreveu de próprio punho, é como se Paulo quisesse dizer o seguinte: deixe-me sintetizar agora, no final da carta, todo o argumento, e permita-me dar-lhes uma última enfática advertência. Isso explica porque Paulo diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo. Há especulações sobre esse texto de que Paulo talvez fosse enfermo dos olhos e que por isso escrevia com letras grandes. Mas o mais provável e o mais defendido entre os estudiosos é que Paulo usou uma técnica de escrita antiga para ressaltar o que ele iria escrever. É muito parecido com o que hoje nós fazemos quando escrevemos algum texto, em colocar em caixa alta, ou negritar, ou sublinhar. Então, quando Paulo diz assim, escrevo com letras grandes, na verdade, essa última parte do texto, ele está colocando em destaque. Tudo isso com o objetivo de destacar o que vem a seguir. E o que vem a seguir? Olha o verso 12 que eu vou ler novamente. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nessa frase, o apóstolo destaca que aqueles falsos mestres que ensinavam que apenas a fé em Cristo Jesus não era o suficiente, mas que precisava de algumas outras obras da lei para ser salvo, contra esses falsos mestres, Paulo destaca que eles estavam não interessados no bem-estar dos Gálatas, mas apenas preocupados em causar uma boa impressão exteriormente. Na verdade, esses homens que ensinavam essas coisas queriam fama, aplauso dos homens e estavam ansiosos por parecerem respeitáveis, especialmente para os outros judeus. Para atingir esse fim, aqueles homens se diziam cristãos, mas ainda assim defendiam a adoção das práticas judaicas às quais eu me referi. E Paulo diz por que eles faziam isso. Está na sequência do nosso texto. Porque eles ainda queriam a prática dos rituais da lei, de alguns rituais da lei. Está aí na sequência do texto. Eles agiam assim apenas para não serem perseguidos. A perseguição, meu querido, minha querida, saiba, a perseguição no início, na igreja primitiva, ela era basicamente feita por judeus. No tempo em que essa carta foi escrita, que é a primeira carta do apóstolo Paulo, a perseguição à igreja primitiva era quase que totalmente, se não totalmente, feita pelos judeus. Roma só vai começar a perseguir a igreja na parte final do ministério de Paulo, quando Paulo está escrevendo as cartas para Timóteo. No início, nós vemos isso, inclusive nos evangelhos, no livro de Atos, quem perseguia a igreja
eram os judeus. Então, era natural que aqueles que quisessem agradar de alguma forma os judeus, insistissem na repetição das práticas judaicas mesmo para os cristãos. Esses mestres, esses falsos mestres, sabiam muito bem que um judeu que renunciasse às tradições do judaísmo e aceitasse Cristo e apenas Cristo como Salvador, sofreria perseguição, ameaças, calúnias, torturas físicas e mentais e até a morte. Como aconteceu com Paulo, por exemplo. Um judeu que se converteu a Cristo, sabemos que muitos judeus perseguiram Paulo. Eu vou dar apenas um exemplo, que está registrado em 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes, diz Paulo, recebi dos judeus 39 açoites. Judeus perseguindo um cristão. Os falsos mestres sabiam disso. E por isso, eles, como é que eu faço para amaciar, para me adaptar, para ser aceito? Eu já sei. Eu ensino que Cristo é o Salvador, mas que deve se circuncidar, que deve adotar o calendário judaico e que deve seguir os rituais alimentícios dos judeus. Com isso, aqueles homens tentavam escapar da perseguição. Eles diziam: a salvação é alcançada por meio da fé em Cristo, mas não somente. É preciso cumprir as obras da lei, especialmente, eu citei as 3, mas especialmente a circuncisão. Algumas lições para mim e para você neste primeiro ponto. O grande problema daqueles homens era este meio termo, esta adequação que eles queriam fazer com o meio. Naquele contexto, falsos mestres que não queriam pagar o preço de ser cristãos cediam ao meio termo para agradar aos judeus. Quais são os meios termos em nosso contexto? Como os falsos mestres do nosso tempo tentam moldar a palavra cristã, o ensino de Cristo, para se adaptar ao meio e não ser perseguido? Será que é quando, para agradar o feminismo, eles dizem que a mulher não deve se submeter ao seu marido? Ou que essa submissão que a Bíblia ensina não é bem assim? Ou será que esses falsos mestres dizem que, a depender das semanas de gestação, o aborto não é um assassinato? Ou será que esses falsos mestres dizem que, apesar do que está escrito na Bíblia, na verdade isso é só questão contextual e não tem problema se nós temos pastoras na Igreja de Cristo? Ou será que são falsos mestres que usam como meio termo para agradar o mundo, dizendo que não tem tanto problema no movimento LGBTQI, não sei das quantas a mais, porque o que importa é amar uns aos outros. É um absurdo em 2025 se falar que homossexualismo ou relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Não, pastor, isso não é bem aceito hoje em dia? Ou será que um meio termo dos falsos mestres hoje em dia são os pastores de jovens que dizem que não tem problema ter sexo antes do casamento? Ou que dizem que não é problema dar só uns amassos aqui e ali enquanto o casamento não chega? Deve ser muito mais agradável para o ouvido das pessoas. Mas será que isso não é uma forma desses falsos mestres não serem perseguidos pelo seu ensino? Será que este meio termo, que é muito mal visto, que é usado no nosso meio porque é muito mal visto você falar que sem Cristo as pessoas vão para o inferno? E que existe condenação para aqueles que não se arrependem? E que se você não luta contra o pecado, você está condenado? Será que, para não usar essa palavra que assusta tanto, os falsos mestres do nosso tempo não usam como meio termo dizendo: você é o centro do coração de Deus. Deus ama você mais do que tudo, não se preocupe. Não se preocupe. Deus ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador.
Essa frase é uma meia-verdade. Consequentemente, é uma mentira total, porque não existe meia-verdade. Deus ama o pecador arrependido. O pecador impenitente, Deus odeia, diz a palavra de Deus. E vai condenar no final. A estratégia dos falsos mestres é a mesma. Só muda o tema e o contexto. Só que o grande problema disso é que, segundo a palavra de Deus, não existe meio termo. É por isso que Paulo ensina em Gálatas 1, versos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O único evangelho de Cristo Jesus. Segundo ponto. O caráter dos falsos mestres. Está lá no verso 13. Diz assim: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. O que Paulo quer dizer com isso? A natureza do caráter dos falsos mestres fica bem explícita nesse versículo, em duas características. Primeiro, eles são hipócritas. O hipócrita é aquele que demonstra uma coisa, mas que faz outra, sente outra e pensa de outra forma. Por que eles eram hipócritas, pastor? Está aqui no início do verso 13. Porque nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. A hipocrisia daqueles homens era semelhante à dos fariseus, que atribuíam pesos e regras e rituais aos crentes da Galácia, sem na verdade cumprirem a lei. Jesus já advertira contra essa hipocrisia. Mateus 23, a partir do verso 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam. Está aqui a hipocrisia. Pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Lembrem, porque depender do cumprimento da lei é uma árdua tarefa, e nunca foi esse o objetivo divino. Porque para que qualquer pessoa pudesse ser salvo pela lei, era necessário que cumprisse toda a lei em perfeição. Qualquer quebra da lei traz sobre aquele que quebrou a lei a necessidade de condenação. Então a lei, como Paulo diz, inclusive na carta aos Gálatas, ela não foi feita com o objetivo de salvar ninguém, mas de ensinar ao homem a necessidade do Salvador. Então, se um homem, algum dia, qualquer homem que seja, inclusive hoje, depositar sua confiança em cumprir a lei para a salvação, está condenado. Porque com certeza ele pecou, ele falhou contra a lei alguma vez. Gálatas 3,10 diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito. Por quê? Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se é tão difícil viver pelas obras da lei, por que aqueles hipócritas ensinavam isso? Aí aqui é a segunda característica dos falsos mestres, porque eles eram orgulhosos. É o que Paulo vai dizer na sequência do nosso verso. Eles querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. O que Paulo quer dizer? Estranho isso aqui, né? Se gloriarem no corpo de vocês. Aqueles homens insistiam tanto na causa da circuncisão, porque além de fazer isso, se livrarem da perseguição dos judeus, ainda era uma marca visível do seu poder de influência.
Eles poderiam chegar aos seus compatriotas com ar de confiança, gloriando-se assim: vejam bem, conseguimos convencer muitos gálatas a se circuncidarem. E disse que muitas vezes eles faziam expondo de fato, fisicamente, o prepúcio daqueles que eles convenciam a se circuncidar como troféus. Para quem não sabe, se existe alguém aqui que não sabe o que é uma circuncisão, é o cortar, é uma prática judaica, de cortar o prepúcio do pênis da criança, se eu não estiver enganado, aos 8 anos, até o 8º dia, não é aos 8 anos, até o 8º dia. Então, só que se você se convertia ao judaísmo, depois de adulto, também era feito em você. Essa era o normal, era fazer quando criança. Mas aqueles que se convertessem ao judaísmo também deveriam fazer a circuncisão. E esses falsos mestres estavam insistindo que os cristãos deviam permanecer praticando este ato com o objetivo de se gloriar, inclusive expondo o que era cortado, agora sim, acho que todo mundo entendeu, o prepúcio daqueles a quem eles convenciam a esta prática. Agora, quais são os prepúcios? Ficou estranho, né? Quais são os prepúcios do nosso tempo? O que são? Quais são as coisas que os falsos mestres do nosso tempo usam para se gloriar diante dos outros? Será que são aqueles que buscam insistentemente seguidores na internet? Curtidas? Cuidado, meu irmão, minha irmã, com mestres cuja atitude revela claramente, está aqui, olha o ponto, presta atenção, isso é importante. Cuidado com mestres cuja atitude revela claramente o objetivo de ser admirado. Se você enxergar um suposto mestre, pastor da causa cristã, mas que você entender que constantemente ele faz um esforço para ser admirado, suspeite. Suspeite. Você pode estar diante de um lobo, assim como a Chapeuzinho. O filtro para enxergar bem esses lobos é o seguinte. Primeiro, o ensino deles é bíblico. Tem gente que fala muito bem, tem uma oratória sensacional, mas isso é secundário. Porque existem pessoas que têm uma oratória muito boa, que é fiel às Escrituras, mas existem muitas pessoas mundo afora que têm uma excelente, melhores oratórias do mundo e ensinam mentiras. Então, a oratória não é o que define. O que deve definir um verdadeiro mestre é se ele ensina, se ele é fiel ao que está escrito na palavra do Senhor. Inclusive, é muito melhor você ouvir um camarada que é gago, que não sabe falar o português corretamente, que não tem, talvez, o dom da oratória, e que ainda assim seja fiel às Escrituras, do que ouvir um camarada que fala muito, mas fica no púlpito só contando história. Porque história pessoal da vida das pessoas, pessoal da vida das pessoas é lógico. História pessoal não transforma ninguém. O que transforma as pessoas é a palavra de Deus. É por isso, só um parênteses aqui para você entender. É por isso que no início do culto nós lemos a palavra do Senhor e não explicamos. No início que eu comecei essa prática, eu tinha o ímpeto a explicar. Hoje eu não quero mais explicar. Aquela palavra que nós lemos aqui no início do culto é o suficiente a palavra. A palavra transforma a igreja. Vamos ter um momento da explicação, estamos tendo agora. Pastores são levantados para isso. Não estou questionando nem dizendo que é ruim. Mas existe momento, sempre existiu na história da igreja, em que a palavra é professada e ela por si só trabalha. Fecha parênteses. Além disso, quer identificar um falso mestre? Veja se o ensino dele parece fácil demais. Se exige pouca mudança da sua parte. Como fazem os pastores coaches que dizem que o mais importante é ser feliz e que você deve buscar suas potencialidades e etc. Essa baboseira toda. Ele quer agradar, como aqueles homens queriam agradar.
Ele quer que seja fácil para você. Essas igrejas, meus irmãos, não se enganem. Temos aqui em Belém, essas igrejas estão lotadas. Estão lotadas de pessoas que estão sendo enganadas. Outra forma, filtro de perceber um falso mestre. Verifique a vida. Isso aqui não é tudo, essas coisas se somam, tá bom? Verifique a vida do mestre. Aquele pastor que você escuta, se você escuta pastor, nem entra aqui, está por fora, tá bom? Mas aquele pastor que você escuta na internet, que você segue, que você compartilha as mensagens dele ali, ele é casado? Ou ele se divorciou? Cadê? Eles servem em uma igreja local ou não? Ele é pastor da internet. Pastor da internet não existe, gente. Pastor não é uma condição pessoal. Pastor é uma atividade. É um ministério. A partir do momento, pastor cuida de ovelha. A partir do momento que o camarada para de cuidar da igreja e passa a se dedicar à internet, ele não é mais pastor. Quanto tempo ele serve na mesma igreja? Eu sei que muitas dessas informações talvez nós não tenhamos, mas deve ser um interesse você observar não apenas o que a pessoa diz, mas também qual é o seu testemunho. O seu testemunho. Verifique em que debates essas pessoas se envolvem. Será que eles estão sempre no meio das coisas mais comentadas, sempre procurando algo relacionado a como, nem sei se usa ainda essa expressão, treta, confusão na internet, e ele vai e mete a colher dele ali? Não se enganem. Eu me entristeço muito quando é difícil eu fazer isso, mas às vezes eu faço. No Instagram fica aquelas bolinhas lá em cima, né? Aí, naquela bolinha aparece aqueles que me seguem, claro, o que a pessoa está curtindo. Aí, de vez em quando, eu vejo curtindo pessoas pastores, às vezes até sobre uma bandeira, entre aspas, reformada, mas que o camarada vive em confusão. O camarada fala de forma... Você vê a forma como a pessoa fala, eu vejo a forma, eu digo assim, não é possível que se enxergue aqui um seguidor de Cristo, um mestre do cristianismo, da palavra de Deus. Será que na igreja nós não devemos ter um discernimento maior sobre essas coisas? Muito cuidado com o que você curte. Olha, não é incomum alguém da igreja curte uma coisa, aí que é meio fora da bitola, aí alguém me manda uma mensagem, diz assim, olha pastor, você ouviu que o fulano curtiu? Aí eu tenho que ir lá. Às vezes é uma tristeza. Acontece isso, de tempos em tempos acontece isso. Cuidado. Observe. O camarada pode ser excelente, ensinar as coisas maravilhosas, mas só conteúdo não é o suficiente para você identificar o verdadeiro mestre e o falso mestre. Observem a linguagem utilizada, como eles falam, se falam de forma amorosa para ensinar, ou se é o camarada que está sempre brigando com os outros, e etc. Terceiro ponto. A estratégia e o caráter do verdadeiro mestre. Está lá no verso 14. Olha como é diferente, meu irmão, minha irmã. Veja como é diferente. Quanto a mim, Paulo, né? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha que atitude completamente diferente. Paulo é humilde. A soberba é a característica principal dos falsos mestres. Lembra? Eles queriam agradar a todos. Eles queriam ser reconhecidos.
Paulo é humilde. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Enquanto aqueles homens se gloriavam na quantidade de circuncidados, Paulo se gloriava na cruz de Cristo. Normalmente, a cruz seria a última coisa que um homem escolheria para se gloriar. Por quê, pastor? Está lá em 1 Coríntios 1, 22, 23. Porque os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Aqui Paulo resumiu toda a humanidade no contexto dele. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato, e qual era o que trazia a mensagem de Cristo para o mundo de forma geral, o que Paulo vai dizer aqui na sequência. Porque o Cristo crucificado, o qual de fato é, para os judeus, escândalo e loucura para os gentios. Ou seja, falar da cruz, falar da crucificação, não agradava nem a judeus, nem a gregos. Nem a judeus, nem a gentios. E Paulo resolveu se gloriar na cruz de Cristo. A cruz desmascara o estado desesperador do homem e a sua total inaptidão para alcançar a graça de Deus, pois revela que só temos alguma esperança mediante o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém jamais pode reconhecer na cruz de Cristo a grandeza do glorioso amor de Deus, a não ser que veja na mesma cruz a sua própria indignidade e ponha sob a planta dos seus pés todo o orgulho. Deixe para trás o orgulho. Eu só reconheço de fato a cruz de Cristo, o que ela fez por mim, como precisou o meu Deus ser sacrificado numa cruz para que eu tenha salvação. Se eu entendo da minha necessidade, que eu sou miserável, e que por Cristo somente eu tenho esperança e comunhão com o Pai. É por isso que ser orgulhoso e ser cristão é contraditório. É totalmente contraditório. Porque o orgulho orgulhoso é a característica daquele que enxerga valor em si mesmo. Quem é que enxerga valor em si mesmo, se considerar que foi preciso um homem inocente morrer no meu lugar para que eu não fosse condenado? Se eu entendo a verdade do Evangelho, eu digo assim, eu não valho nada. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Como Paulo fazia. Olha o que ele escreveu aos Romanos em capítulo 3, verso 25 a 26. Deus o ofereceu Cristo como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Para quê? Demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, no tempo da igreja, demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo entendia. É por isso que ele diz que ele era o pior dos pecadores, ele diz que ele era o pior dos homens, porque ele entendia. Não é média, Paulo não fazia média. É porque ele entendia que ele dependia exclusivamente de Cristo Jesus. Logo, não surpreende, pois que Paulo tenha se gloriado tão somente na cruz de Cristo, pois nela somos justificados e também moldados como Paulo foi. Como ele diz em Romanos 6, 6, 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O que Paulo está ensinando aqui em Romanos? É que essa salvação é mérito de Cristo. Ele foi o justificador, o justo e o justificador de quem crê nele. Mas essa justificação, ela gera um efeito. Ela gera transformação. Em Cristo Jesus, você não é mais escravo do pecado, porque você morreu para o pecado e foi justificado do pecado e ressuscitou com Cristo Jesus. É o que Paulo vai dizer no final do verso que estamos considerando, no verso 14, quando ele diz assim, por meio do qual Cristo, da cruz que ele se gloriava,
por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Note que Paulo é muito interessante. Ele não diz assim, eu crucifiquei o mundo. Ele diz, o mundo foi crucificado para mim, dando testemunho que é o Espírito Santo, por meio da cruz, que realizou a obra na vida dele. Quando Paulo diz assim, o mundo foi crucificado para mim, o que Paulo tem em mente ao falar mundo? Todos os prazeres, os tesouros terrenos, as honras, os valores mundanos perderam seus encantos diante de Paulo. Por isso ele diz, preste atenção nesse texto, em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, ele gostava do mundo. Paulo gostava de agradar os fariseus, ele era fariseu de fariseu, um homem orgulhoso ao limite, um perseguidor da igreja. Mas olha o que ele diz, mas o que para mim, o que eu gostava antes, era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, o mundo de forma geral, comparado, não é que é para queimar o mundo, mas não, mas tudo é secundário, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Quando Paulo olhava para frente da vida dele, ele pesava de um lado todos os prazeres do mundo e pesava do outro Cristo Jesus, e aí todas as outras coisas são estercos diante de Cristo Jesus para Paulo. E porque Paulo crucificou todas as coisas, ele termina o verso dizendo, e eu fui crucificado para o mundo. Assim como o mundo morreu para Paulo, ele morreu para o mundo. Ou seja, Paulo pagou o preço que aqueles falsos mestres não queriam pagar. E, consequentemente, tornou-se alvo de desprezo, tortura, perseguição, prisão e, por fim, martírio. O mundo matou Paulo, mas antes disso, a cruz já tinha matado o mundo para Paulo. Vou repetir. O mundo matou o apóstolo Paulo, mas antes disso, a cruz de Cristo já tinha matado o mundo para Paulo. O mundo morreu para você, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. O mundo morreu para você. Não é para sair do mundo. Jesus disse, eu não quero que vocês saiam do mundo, mas que vocês fujam do mal. O mundo morrer, Paulo mesmo não saiu do mundo quando se converteu a Cristo. O mundo morrer para o crente significa que aquilo que ele valoriza mais são as coisas do mundo ou é o Senhor? Será que o mundo já morreu a ponto de que você considera que tudo é esterco diante da grandiosidade de Cristo Jesus? Isso é matar o mundo. É crucificar o mundo. É o que eu valorizo, o que toma primeiro lugar no meu coração. Será que a minha própria vida é o mais importante? Isso é difícil. Eu não estou falando que é fácil, mas é bíblico. Será que a minha própria vida, o meu prazer, a minha alegria, alcançar os meus objetivos, é o que ocupa o primeiro lugar no meu coração? Isso é o mundo. A minha profissão, a minha família, o meu conforto, a minha própria vontade. Se qualquer uma dessas coisas e qualquer outra coisa do mundo ocupa em primeiro lugar o seu coração, você ama o mundo. E o mundo não foi crucificado para você. E para mim. E isso aqui é difícil. Não é um ato que você pratica um dia e pronto, de repente tudo morreu. Não. Vocês lembram como é que Paulo crucificava o mundo o tempo todo? Eu preguei recentemente aqui em 1 Coríntios. Esmurrando o próprio corpo. Olha a figura. Olha a ilustração que Paulo usa. Ele crucificava, o mundo era crucificado para Paulo diariamente, esmurrando o próprio corpo, lutando contra a própria vontade. Está aqui o meu e o seu desafio. Não é viver fora do mundo como um alienígena, ou como muitos faziam na Idade Média, se isolando no monastério. Não. Isso aí não é cristianismo. Mas é esmurrar o próprio corpo, todo dia, fazendo com que as coisas do mundo, aquilo que seja bom, o que é ruim nem se
nem se fala. Mas mesmo que seja bom, tenha um segundo lugar na sua vida, porque em primeiro lugar está Cristo Jesus, a vontade de Deus. A primeira pergunta que eu elaborei agora foi se o mundo morreu para você. Mas tem uma segunda. Você morreu para o mundo? Você tem sofrido, como Paulo sofreu, por ser cristão, desprezo, perseguição, zombaria? O que você está disposto a perder por amor a Cristo? Olha, eu fico admirado, e também é bastante comum eu receber pessoas lá no gabinete, dizendo, eu estou sendo perseguido, e tem um fulano na faculdade, tem um fulano na escola, eu tenho um familiar que me persegue por causa disso. Isso é muito comum. Meu irmão, glória a Deus se você é perseguido por amor de Cristo. Glória a Deus se você é perseguido por amor de Cristo. Eu já estourei tudo, então vou estourar mais agora. Me veio à mente o testemunho de um homem chamado Inácio de Antioquia. Não sei se vocês já ouviram falar, não dá tempo, a história é longa. Mas Inácio, ele era um líder da igreja primitiva, um pai da igreja. E ele, em determinado momento, foi capturado e foram levar ele para Roma para ele ser martirizado. Se eu não me engano, iam entregar ele para iam entregar eles para as feras. E aí Inácio, quando a igreja de Roma, onde ele ia ser entregue às feras, descobrem que Inácio ia ser martirizado, a igreja de Roma já tinha alguma influência ali naquele contexto, e aí começa a se movimentar para salvar Inácio. Não vamos deixar Inácio ser morto pelas feras. Aí Inácio, depois, aqueles que têm interesse, eu aconselho, fica até arrepiado, procure que tem na internet a carta de Inácio aos romanos. E aí Inácio, enquanto está sendo transportado para Roma, ele escreve uma carta para a igreja de Roma. Ele diz assim, não façam isso. Não façam isso. Eu estou em pouquíssimas palavras, depois ele diz assim, deixe que os dentes das feras me comam. Não façam isso. Não me tire essa honra de morrer pelo meu Salvador. Isso meus irmãos, isso é morrer para o mundo. Isso é morrer. Paulo fez isso, os apóstolos fizeram isso. Nós somos chamados a fazer isso. Graças a Deus vivemos em um contexto que ninguém está perseguindo eu e você, assim, mais claramente, com violência, prisão e etc. Eu acredito que vai chegar o tempo. E quando chegar isso, eu e você, quando chegar esse tempo, eu e você temos que ser como Inácio. Me prende, eu quero ser preso. Eu tenho uma convicção, posso até me enganar, mas eu tenho uma convicção sincera de que um dia eu vou ser preso porque eu sou pregador do Evangelho. Não pode mais pregar que homossexualismo é pecado. Eu vou ter que ser preso, vocês têm que orar por mim, vou ter que levar comida para mim lá na prisão e tal. Mas o ponto é esse. O ponto é esse. Então, se você é perseguido em alguma área da sua vida, por um parente, um chefe, um amigo, um colega, glória a Deus por isso. É um privilégio tremendo. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome, diz o Senhor Jesus. Vamos lá. Será que a cruz verdadeiramente matou o nosso velho homem? Se não, ainda dá tempo. Se não, ainda dá tempo. Arrependa-se dos seus pecados e volte para Cristo. E coloque Cristo em primeiro lugar da sua vida. E o mundo em segundo lugar, em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Concluindo, não sejamos cegos, incapazes de enxergar o que está diante dos nossos próprios olhos, como a Chapeuzinho Vermelho e a vovó. Saiba que o lobo nos ronda a todo tempo. Só a cruz de Cristo pode nos salvar. Cuidado com os falsos mestres, que só estão preocupados em encher as próprias panças, se alimentando das nossas vidas espirituais. Que nós sejamos completamente dependentes apenas de Jesus Cristo e transformados por essa dependência. Em nome de Jesus, amém.